Os presidentes do Brasil e da França, Lula e Emmanuel Macron, visitaram o complexo naval lá no Rio de Janeiro para o lançamento de um submarino. A Milena Viana acompanhou e traz as informações. Oi, Ronald Zeidan, muito boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham. E essa visita aconteceu hoje pela manhã no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana aqui do Rio. Durante a visita, o presidente Lula afirmou que o Brasil e a França devem formar nesta quinta-feira, amanhã, em Brasília, a maior quantidade de parcerias entre os dois países da história. Essa declaração, como eu disse, foi dada nessa quarta-feira, quando Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, visitaram o Complexo Naval de Itaguaí. Os chefes de Estado participaram do lançamento do submarino toneleiro, terceiro construído através do PROSUB, que é o Programa de Cooperação entre os governos brasileiro e francês. E por que a construção desses submarinos? Segundo a Marinha, o principal objetivo da construção é aumentar a proteção da chamada Amazônia Azul, que é a área marítima que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que conta com minas e outras riquezas naturais. No palco, Lula direcionou uma fala a Macron e pediu para que ele enviasse aos franceses a mensagem de que o Brasil quer usar a tecnologia nuclear para o desenvolvimento e não para a guerra. Ele encerrou o discurso falando que os conflitos armados não são a solução para os países. No mês passado, a gente lembra que durante a reunião de líderes em Paris, Macron falou sobre a possibilidade de países europeus enviarem tropas à Ucrânia como mensagem ao presidente russo Vladimir Putin. O encontro no Palácio do Eliseu foi marcado para discutir o envio de material bélico à Ucrânia. Durante o evento desta quarta no Complexo Naval, Macron falou antes de Lula o discurso do chefe de Estado francês, que durou cerca de 12 minutos. Macron elogiou a cooperação franco-brasileira no Programa de Desenvolvimento de Submarinos e disse que o momento é de abrir uma nova etapa dessa parceria. Na terça-feira, Lula e Macron anunciaram um programa que pretende investir 1 bilhão de euros, cerca de 5 bilhões e 400 milhões de reais, na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, território ultramarino da França, na América do Sul. O anúncio foi feito em Belém, que vai receber no ano que vem a COP30, Conferência do Clima da ONU. Essa é a primeira visita oficial de Emmanuel Macron ao Brasil. O presidente francês ainda passa por São Paulo e Brasília. Acordo Mercosul com a União Europeia à parte, Zaidan. Os países, e no caso Brasil e França, seguem negociando em outras frentes. Pois é, mas o Macron, houve muita coisa protocolar, né? Então, ele mostrou para os franceses e para os europeus em geral que ele gosta do Raoni, que ele gosta da Amazônia. Está pressionando o Brasil a levar em consideração os interesses da Guiana Francesa na exploração da Amazônia. E há inclusive uma posição diferente em relação à exploração de petróleo na bacia amazônica. E aí, por interesses franceses, ele acaba adotando uma posição correta, né? Mas, no geral, é o mesmo Macron que diz que a produção agrícola na América do Sul, ele está falando da Argentina, do Uruguai, mas está falando principalmente do Brasil, que é uma produção que deve sofrer sobretaxas, porque não atende às exigências europeias e particularmente francesas a respeito da procedência, do respeito ao meio ambiente, aquela balela toda que é usada para tentar agradar aos agricultores europeus, que são eleitores, afinal de contas, e que conseguiram parar a França, parar a Alemanha, agora se manifestam no Reino Unido contra regras europeias, entendendo que sofrem concorrência desleal. Então não há nenhum ambiente para acordo com o Mercosul. E a França, o Macron já anunciou, e o atual primeiro-ministro, que é um menino de recados do Macron, eles já anunciaram que a França veta qualquer acordo com o Mercosul. E a União Europeia não pode fazer nenhum acordo se não houver unanimidade. Então não adianta. Se a França diz não, é não. Não vai ter acordo. Mas aí ele quer um acordo bilateral com o Brasil em que condições? Naquelas que principalmente a França tentou impor
ao texto do acordo com o Mercosul e a União Europeia, inclusive determinando que a União Europeia poderia ter uma espécie de papel de polícia a respeito das políticas na Amazônia, nos mais de 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, que dizem respeito a 9 países, inclusive a França, com a Guiana Francesa. Isso é uma coisa ridícula, né? Isso é inaceitável. E mais, exigindo que não haja qualquer proteção a produtores nacionais na disputa por contratos públicos. E é exatamente o que o governo brasileiro quer fazer, dar preferência a produtores nacionais, principalmente industriais, na contratação pelo serviço público, nas encomendas do serviço público, do poder público, nas diversas esferas. Isso faz parte de um pacote muito maior, por enquanto só anunciado, mas sem grande espaço de reindustrialização. Então você tem a coisa da festa, você tem o Macron, que vai mostrar, essas imagens vão circular a França, né, na televisão, na internet, o Macron no meio da Amazônia, etc. Mas a política dele não mudou. E mais, Ronald, o Macron falar em que guerras não resolvem coisa alguma, né? Que é uma posição, inclusive, que o Brasil adotou em termos de política internacional. No caso do Brasil, uma coisa meio ingênua, né? Aquela de a guerra nunca presta e tal. Isso não é real, isso não é realista, né? E no caso da França é cínico, porque é o mesmo sujeito que quer mandar tropas para a Ucrânia, o que significaria a entrada oficial da OTAN no conflito e, portanto, quando essas tropas forem atacadas, e serão, se forem para a Ucrânia, serão atacadas, a possibilidade de se clamar pelo artigo do Estatuto da OTAN que diz que se um é atacado, todos são e todos devem responder. E seria a guerra aberta entre Rússia e OTAN, e aí o risco muito grande de um confronto que pode desencadear o uso de armas nucleares, né? Então essa irresponsabilidade do Macron é real. Essa deve ser vista como a posição oficial do Macron, e não discursos cheios de florzinhas em nome da paz, né?